Oi, pessoal do sétimo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu estou aqui para dar sequência na nossa matéria, né? Nós vamos hoje trabalhar os nossos conceitos de divisão regional que a gente tem estudado desde o capítulo 7. Eu gostaria até de reforçar um pouquinho ainda sobre o capítulo 7, né? Lá no capítulo 7 nós estudamos uma divisão que é muito comum, que é a divisão do IBGE. Nessa divisão do IBGE, o que acontece? Nós temos as 5 macro-regiões que a gente já conhece de anos anteriores, conforme a gente já comentou em outros momentos. Nós temos, né, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e o próprio Centro-Oeste, né? Então, hoje nós vamos conhecer duas novas divisões, dois novos formatos, né, de regionalização do Brasil. Quando a gente fala em regionalização, é a forma de dividir o Brasil. Então, por exemplo, você tem hoje, né, na aula de hoje, nós temos uma divisão chamada de divisão geoeconômica ou os complexos regionais, né? E nós temos uma outra divisão chamada de divisão do Milton Santos. Na divisão conhecida como divisão geoeconômica, eu posso chamar também essa divisão por um outro nome, que são complexos regionais. Então, quando eu falo em divisão geoeconômica ou quando eu falo em complexos regionais, eu estou me referindo a uma mesma classificação. Então, é isso que vai mostrar para a gente, trazer características interessantes para a gente, tá? Bom, o que essa divisão ela traz de novidade, né? O que tem de diferente nessa divisão? Essa divisão ela é uma divisão que foi proposta por um geógrafo chamado Pedro Pinchas Geiger, e ele, na proposta, ele cria apenas 3 áreas de regionalização, que ele vai chamar de Amazônia, o que ele vai chamar de Nordeste e o que ele vai chamar de Centro-Sul. Então essa é uma divisão que ele pega, né? Pega o Brasil e divide em 3 grandes áreas, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Então o Pedro Pinchas Geiger ele vai trazer nessa classificação dos complexos regionais uma nova forma de regionalizar o Brasil, né? Nessa divisão de complexos que ele propõe, o que difere ela, né, da classificação do IBGE é o fato também de que nós temos, né, não só do fato de que lá do IBGE a gente tem 5 regiões e aqui nós temos 3 regiões, mas o fato de que lá nas divisões do IBGE você tem o respeito aos limites estaduais. Então a gente consegue entender que cada estado vai estar dentro de uma determinada região. Por exemplo, Minas Gerais está na região sudeste, lá na divisão do IBGE. Então isso não tem nenhum problema, né? Já na divisão dos complexos regionais ou divisão geoeconômica, a gente vai perceber que os estados eles podem estar divididos em áreas diferentes, né? E aí o que vai acontecer nessa divisão? Por exemplo, Minas Gerais, né? Vamos pegar Minas Gerais mesmo como nosso próprio exemplo. Minas Gerais a gente percebe que nessa classificação a maior parte do nosso estado está no centro-sul e o norte de Minas está caracterizado na região Nordeste. Então, o que caracteriza, né, o que diferencia as divisões macro-regionais ou macro-regiões do IBGE para a divisão dos complexos regionais? É o fato de que nas divisões geoeconômicas nós temos 3 grandes regiões. Na divisão do IBGE nós temos 5, né? Na divisão do IBGE a gente respeita os limites estaduais. Na divisão dos complexos regionais, a gente não respeita os limites estaduais. Mas o que o geógrafo tentou, por que ele fez essa divisão e que critérios ele usou para fazer essa divisão? Ele levou ao mesmo tempo, né, a importância das características sociais, históricas, econômicas, mas também físicas, né, de natureza, relevo, vegetação e assim sucessivamente. Então ele tentou agregar o máximo de elementos, sejam eles físicos ou sejam eles humanos, e agregou nessa classificação. Então, por isso que a gente percebe que não tem como, de fato, respeitar os limites estaduais, né? É uma classificação um pouquinho diferente do que a gente está habituado, mas é uma classificação muito importante para os anos futuros, né? Bom,
O que a gente tem a acrescentar é que nós ainda temos uma divisão chamada divisão do Milton Santos. Primeiramente, quem que é o Milton Santos, né? O Milton Santos é um importante geógrafo brasileiro, né? Foi um importante geógrafo brasileiro, ele é falecido já há alguns anos, né? E ele cria uma nova proposta também de regionalizar o Brasil. Só que, diferente da anterior, ele respeita os limites estaduais, né? Então, ele faz uma divisão que respeita os limites estaduais e ele divide o Brasil em apenas 4 regiões. Uma que ele vai chamar de Amazônia, uma que ele vai chamar de Nordeste, uma que ele vai chamar de Centro-Oeste e uma que ele vai chamar de região concentrada. Então, o que tem de diferente na classificação dele, né? É o fato de que ele tem um novo nome que ele chama de região concentrada. E só para especificar algumas particularidades da classificação do Milton Santos, por exemplo, o estado do Tocantins, que lá na região na divisão do IBGE pertence à região norte, na classificação do Milton Santos, o estado pertence ao centro-oeste, né? E na região concentrada, ele vai agregar o que é a região sul e mais a região sudeste e mais o Distrito Federal. Então ele vai agregar esses estados, essas regiões, né, formando uma região chamada de região concentrada. Por que ele coloca esse nome de região concentrada? É porque é a área que você tem a maior riqueza, a maior dinâmica econômica e social do país, é a área do nosso país que tem maior abundância de recursos financeiros, maiores tecnologias, maiores avanços tecnológicos, tanto que ao criar, né, essa região, que ele chama de região concentrada, ele cria um termo, e esse termo é conhecido como meio técnico científico informacional. Então gravem essa expressão, né? Quando o Milton Santos ele se refere à região concentrada, ele está falando que é uma região onde nós vamos ter o meio técnico científico informacional, ou seja, a área mais dinâmica do nosso país, né? Eu quero apenas ressaltar com vocês ainda o seguinte: nós temos na página 124 da apostila os 3 mapas, né? As macro-regiões do IBGE, os complexos regionais e a divisão do Milton Santos numa única página. Isso vai facilitar muito na hora de você observar e comparar, principalmente, as 3 formas de dividir o Brasil, né? Então, eu peço a vocês que observem a página 124 e que observem as particularidades que estão presentes nesse modo diferente de dividir o Brasil. Um abraço para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Abraço. Até mais.